propósito de Deus para Davi. Davi foi levantado por Deus para consolidar a nação de Israel e estabelecer a monarquia. Todos os reis, depois dele, eram filhos de Davi, chamados filhos de Davi. E Deus fez uma aliança com ele, né? De que o seu descendente se assentaria no trono para sempre. Quem é? Jesus, filho de Davi. Então Davi, o propósito de Deus para ele, consolidar a nação de Israel e estabelecer a monarquia, uma monarquia que culminaria em Jesus. Esse era o propósito na vida de Davi. Sabe, tudo mais era periférico. Nós também vamos viver algumas coisas na periferia da nossa vida. Mas coisas essas que não impedem o cumprimento do propósito, contribuem para o cumprimento do propósito. Ok? Eles tinham um foco, uma direção. O que dizer de Esdras e Neemias, hein? Vamos falar de Neemias. Neemias era copeiro do rei, ocupava uma posição muito alta ali na corte real, ali na Babilônia. Mas o propósito de Deus não era que ele ficasse ali na corte. O propósito de Deus era que ele fosse reconstruir os muros de Jerusalém. Os muros estavam caídos e o coração de Neemias chorava por causa disso. Ele clamava pela reconstrução dos muros de Jerusalém. Esse foi o propósito na vida de Neemias. E o que dizer de Esther? Quando o povo de Israel, o povo judeu, estava debaixo de uma sentença de morte, Mordecai disse para ela: Esther, quem sabe não foi para uma hora como essa que Deus te colocou aonde você está? Até hoje os judeus comemoram o Yom Kippur. Até hoje eles comemoram aquele grande livramento que Deus trouxe a todo o povo. Através de quem? De Esther. Deus tinha um propósito na vida de Esther, que era interceder para poupar o povo judeu. E ela foi sábia, usou de estratégia, ela conseguiu, ela cumpriu o seu propósito. Não foi em vão que ela foi escolhida entre centenas de outras jovens belas. Não é difícil você ter ali um harém só de moça bonita? Como você fala qual que é a mais bonita? Não tem jeito. Não tem jeito. Deus escolheu mesmo Esther para que ela estivesse na posição em que ela estava. Porque não faltava moça bonita para o rei escolher. Esther estava ali com um propósito. Chegamos em Daniel, vamos para Daniel. Daniel, ele interpretava sonhos, tinha sonhos. Mas qual foi o propósito de Deus na vida de Daniel? Ser um político. Daniel era um político, estava na corte ali, em Babilônia. Era braço direito. Os reis que trabalharam com ele puderam dizer: só o Deus de Daniel é Deus verdadeiro. Durante o tempo da vida dele, houve os decretos dos reis dizendo: adorem o Deus de Daniel, porque ele é o Deus verdadeiro. Tudo mais foi periférico na vida de Daniel. Este era o propósito principal da sua vida. E os profetas? Vamos falar aqui de Jeremias. Jeremias foi chamado para ser
profeta às nações. Chamar o povo de Israel ao arrependimento. Falar contra o pecado do povo e contra as outras nações. Jeremias era filho, era linhagem sacerdotal, mas ele não foi chamado para ser sacerdote. Jeremias foi chamado para ser profeta às nações. Esse era o propósito de Deus na vida dele. Tudo mais seria periférico na sua vida. Sabe, o propósito de Deus, ele pode não nos ser tão claro, mas nós temos a direção. Nós temos a direção para onde nós devemos andar. Nós temos a direção para onde nós não devemos andar também. E esses homens tinham um foco, eles tinham um alvo. Nós vamos falar como nós também podemos encontrar essa direção para nós. Vamos para o Novo Testamento? Qual é a primeira figura que aparece nos evangelhos? João Batista. Qual era o propósito de Deus para a vida de João Batista? Preparar o caminho do Senhor. Preparar o caminho para a vinda do Messias, né? João, ele comia gafanhoto, vivia no deserto. Será que o propósito dele era ser diferente? Ser esquisito? Não. O propósito dele foi preparar o caminho do Senhor, anunciar: olha, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, está chegando. Após mim vem aquele que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Preparar o caminho do Senhor. Quando Jesus veio, o seu ministério se iniciou, o cenário estava pronto. João havia preparado. E Jesus? Qual era o propósito central, o alvo, o foco da sua vida? Hein? Nos salvar, que mais? Fazer a vontade do Pai. Resume numa palavrinha, pequenininha. Cruz. A cruz era o alvo, o foco, a direção na qual o Senhor andava. Ele tinha tanta consciência disso, que ele disse: foi para isto que eu vim. Jesus disse: foi para isto que eu vim. Jesus curou enfermos? Curou. Multiplicou pães, andou sobre as águas, fez discípulos, ele fez muitas coisas. Mas qual era o seu alvo? A cruz. Quando Pedro tentou dissuadir Jesus, disse: não, Senhor, não vá, não seja louco, não faça isso. Ele teve o discernimento, né? Eu tenho um alvo, o Pai me enviou para isso. Então quem está falando isso aqui através de Pedro? Arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Jesus permaneceu firme e até na hora da cruz, na própria cruz, pessoas tentaram dissuadi-lo. Desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Se tu és filho de Deus, por que você está passando por isso? Mostra o teu poder. E ele disse: olha, eu poderia chamar os anjos, miríades viriam agora mesmo. Mas ele não desceu da cruz. Graças a Deus por isso. Imagina se ele tivesse alguma dúvida do propósito. Ele não teria ido até o fim, e aonde nós estaríamos? Muitas vezes nós também vamos ser tentados a sair do propósito, a descer da nossa cruz, a mostrar o nosso poder. Ué, nós não somos filhos de Deus? Por que nós temos que passar por essa cruz? Desce da cruz. Desce da cruz para você ver.
Jesus não desceu, ele ficou até o fim, ele cumpriu a sua missão, ele cumpriu o seu propósito. Jesus, nosso exemplo maior, não é? Vamos falar dos apóstolos. E Pedro? Qual foi o propósito de Deus na vida de Pedro? O que vocês acham? Edificar a igreja. Jesus diz assim: tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, dar-te-ei as chaves. O propósito de Deus para a vida de Pedro era abrir a porta do Evangelho. Por quê? Foi Pedro o primeiro a sair ali do cenáculo e abrir a porta para os judeus. Ele pregou o Evangelho em meio à festa de Pentecostes. Os judeus de todas as partes estavam ali. E a palavra diz que milhares se converteram naquele dia. Mas ele não abriu a porta só para os judeus. Deus deu a ele uma visão, vocês se lembram do lençol e todas aquelas coisas impuras? E o Senhor disse a ele: Pedro, mata e come. Ele disse: Senhor, eu nunca comi nada impuro na minha vida. E o Senhor disse que tudo estava santificado. E logo depois, Pedro foi enviado a pregar para um gentio. Como era o nome dele? Cornélio. E Pedro ficou assim, né? Senhor, o que o Senhor está fazendo? Pedro foi quem abriu a porta do Evangelho aos gentios. Abriu a porta do Evangelho. Logo depois dele, vamos falar de Paulo, o apóstolo Paulo. Qual era o propósito de Deus para Paulo? Pregar aos gentios, levar o Evangelho aos gentios. Porque Pedro, ele abriu a porta, mas o ministério dele era para os judeus. Tanto que mais na frente o apóstolo Paulo e Pedro tiveram até uma discussão. Pedro, Pedro caiu na tentação do legalismo, queria que todos os cristãos circuncidassem, seguissem várias leis dos judeus, que Deus deu aos judeus. Então Paulo diz: olha, nem a circuncisão nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criatura. Se uns guardam dias, guardam para o Senhor. Se outros não guardam dias, não fazem diferença entre dias e dias, o fazem para o Senhor. Se uns comem, comem para o Senhor. Se uns não comem, não comem para o Senhor. Paulo foi estabelecer isso, o Evangelho aos gentios. Graças a Deus, né, gente? Hoje em dia tem muita gente tentando voltar ao erro combatido pelo apóstolo Paulo, tentando judaizar os cristãos. A palavra já esclareceu esse ponto. Já esclareceu esse ponto. Ah, eu sou melhor do que você porque eu guardo o sábado, porque eu celebro as festas, porque eu não como determinado tipo de alimento. Nenhum é melhor do que o outro. A palavra já esclareceu isso. Mas foi o apóstolo Paulo quem foi usado para levar o evangelho aos gentios e defender essa causa do evangelho aos gentios. Bem, o livro de Atos, é o único livro do Novo Testamento que não termina. Já reparou isso? Graças a Deus, ele não termina. Porque nós continuamos escrevendo a história da igreja do Senhor Jesus. Então Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para mim. Diga: Deus tem um propósito para mim. Deus tem um propósito para mim. E qual é esse propósito? Satanás vai tentar nos dissuadir. Satanás vai tentar dizer: não vá até o fim. Não cumpra o seu propósito. Não vá à sua cruz. Vem, gasta um tempinho aqui, ó. Fica aqui um pouquinho.
E ele vai tentando te enrolar e te enrolar. Não, olha, você está fazendo tanta coisa, você é muito frutífero, você está fazendo tanta coisa. Mas quando não é o propósito de Deus, a gente faz e faz e faz e não é nada. Você já teve essa sensação na sua vida? Você estava fazendo muitas coisas e não estava fazendo nada? Andando, correndo, se cansando, sem sair do lugar. Mas quando você está no propósito de Deus, às vezes você não tem tanta atividade. As pessoas às vezes podem até pensar, poxa, você está mal, você está desviado.